Boa Pessoal, tarde. Vai lá, Cris. Cerimonialista é a Cris. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todas e todos. Que bom vocês estarem de volta aqui com a gente, no nosso encontro de culminância da fase 1, PABG. A gente vai começar a tarde hoje conversando sobre a pesca artesanal e os novos olhares para a organização comunitária. Para esse debate, vai ser mediado pelo nosso orientador pedagógico, Leandro Viana. A gente está convidando a Kátia Barros, que é assessora da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas, CONFREM, o Sérgio Ricardo, que é cofundador do Movimento Bahia Viva e da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Confirmar, né, Cris, a gravação. É que teve gente que não estava É verdade, gente, perdão, é só porque a gente tem algumas pessoas que não estavam aqui de manhã, né, inclusive nossos convidados, a gente quer pedir a autorização para vocês para a gente estar gravando, ok? Certinho? Combinado? Joia? Então tá bom. Boa tarde, pessoal. Vamos começar, então, a nossa segunda etapa. A gente fica muito feliz, porque de manhã foi muito produtivo, a gente falou de vários assuntos, né? Assim, que bom que deu tempo da gente colocar tantas questões dentro, né, de poucas horas. Agora, na parte da tarde, a gente tem, né, um momento mais em que a gente possa participar, né, trazer algumas questões que de manhã a gente não teve tanto espaço assim. E, para isso, a gente, com a ajuda de vocês, lembrando novamente, né, essa mesa de conversa foi construída junto com a comissão regional. A gente pediu à comissão regional que indicasse, né, quais convidados vocês gostariam de trazer para fazer parte dessa roda de conversa. E aí foi indicado, então, a Kátia, né, da CONFREM, e o Sérgio Ricardo, do Bahia Viva. A gente percebe, né, assim, que esses nomes são nomes que já até, inclusive, estão bem próximos. O Flávio Lontro sugeriu a Kátia, e aí, quando a gente foi convidar a Kátia e Sérgio já se conhecem, já tem uma relação de parceria antiga já, né? E a gente fica muito feliz porque a gente percebe, então, que já existe uma integração aí entre, né, as ações desenvolvidas entre esses projetos. E, portanto, a ideia hoje era que a gente conseguisse falar um pouco sobre a importância da organização comunitária, né? Tema foco do projeto PABG. E aí a gente viu na parte da manhã que muitas vezes os resultados, né, de algumas políticas públicas é justamente em função da organização comunitária. E aí, portanto, a Kátia e o Sérgio estão aqui hoje com a gente. Eu vou dar um espaço para eles se apresentarem também, mas é exatamente isso, assim, a gente conseguir dar visibilidade para que a organização comunitária seja colocada, né, assim, como um dos pilares para a gente construir a participação social e, por sua vez, as políticas públicas, né, ou construir, ou adequar, ou avaliar, ou ajustar, e muitas vezes não é dada a credibilidade a toda a movimentação de uma organização comunitária, e a ideia é que a gente realmente fortaleça essa percepção da importância da organização comunitária. A gente sabe que as políticas públicas, né, muitas vezes, quando a gente vai puxar o tema política pública, o que a gente percebe é mais a ausência da política pública do que a presença das políticas públicas, sobretudo em algumas localidades da Baía de Guanabara, né? E o mais importante hoje aqui seria dar visibilidade às questões positivas que surgem diante da organização comunitária, como é o caso do PABG, que a gente hoje mais cedo percebeu, né? Uma quantidade de ações que foram desenvolvidas e que o resultado delas, muitas vezes, né, assim, contribuía para o fortalecimento da organização comunitária e, por sua vez, né, assim, atingir os objetivos e os interesses da comunidade. Eu vou passar, então, a palavra para a Kátia Barros, para que ela se apresente, né? Acho que a melhor forma dela, né, é se apresentar a vocês, depois a gente passa para o Sérgio Ricardo e a gente vai construir um bate-papo aqui onde a gente gostaria da participação de vocês, né? Assim, sobretudo diante de tudo que aquilo a gente discutiu na parte da manhã, especialmente voltado para a importância da organização comunitária, tá bom? Então, passo para a Kátia e a gente vai construindo aí essa roda de conversa ao longo das apresentações. Então, gente, boa tarde. Eu queria iniciar agradecendo a coordenação do PABG
mas também a comissão regional, né, esse convite, né, eu acho que vai ser uma conversa bem prazerosa, que vai ser, eu acho que de aprendizado para nós, né, e dessa construção um pouco da importância da organização, e vou falar um pouco da minha experiência para vocês, mas também quero ouvir bastante, quero aprender bastante. Eu estou começando uma caminhada em outra área do Rio que eu não conhecia, que é essa Baía de Guanabara, e eu venho de um histórico de trabalho com comunidades tradicionais, especialmente com comunidades da zona costeira e marinha. Estou aí apoiando a Confrem, que eu vou falar um pouquinho mais depois, que é a Confrem, como ela se estabelece, e a importância dela para essa articulação dos povos costeiros e marinhos. Mas é isso, eu também trabalho numa outra organização chamada Araiara, que trabalha com transição energética, transição justa, inclusiva, mas aí a gente vai se conhecendo. Depois eu vou deixar meus contatos também, e aí a gente pode ir trocando com alguns aqui que estão colocando aqui no chat, eu já conheço de outros lugares, mas alguns eu vou ter o prazer de conhecer agora também. E um obrigado muito grande a vocês pelo convite. Obrigado, Kátia. Sérgio? Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar aqui minha companheira Kátia Barros, né, e saudar os companheiros aqui da Confrem, somos parceiros aí de longa data, estamos juntos aí no Maré a Leste. Saudar a equipe, mais uma vez, o convite aqui da equipe do PEBG, né, em nome do Movimento Bahia Viva, e também saudar vários companheiros, mas eu citar aqui, pelo menos as comunidades que eu consegui vir aqui, pessoal de Itambi, de Magé, do Suruí, né? E a Ilha do Governador aqui em peso, Jequiá, Bancários, Tubiacanga, daqui a pouco deve entrar mais gente aí. Bom, o Movimento Bahia Viva ele surgiu em 1984, né? Daquele processo de luta de um grupo de cientistas e ecologistas que criou a Área de Proteção Ambiental Federal de Guapimirim, né? Eu sou da segunda geração dos anos 90 e agora, viu, Leandro? No ano passado, em setembro, nós criamos um coletivo jovem do Bahia Viva, já pensando nessa terceira geração, né? Essa luta socioambiental, ela não começou agora e ela deve ter continuidade aí para as futuras gerações. Queria pedir licença, gente, para saudar aqui a querida amiga Ellen, né? Inclusive, Ellen, acho que é uma questão, talvez, da nossa ancestralidade. Eu vou fazer uma referência aqui ao Augusto Boal. Nem sabia que você ia estar aqui presente, mas logo na abertura, né? Então, prazer reencontrar e agradecer o convite, tá, gente? Exatamente, muito bem, Sérgio, obrigado, né? E Kátia também. Hoje é um dia de encontro, né, gente? Esse encontro de culminância realmente parece que está reunindo a quantidade de parcerias, né? E de projetos que estiveram junto ao PEBG nessa primeira fase. Sem essas parcerias, né? Assim, a gente não teria toda a riqueza que foi a construção dessa primeira fase e a importância, né? Da proximidade com esses projetos na construção, né? Assim, de uma participação efetiva na Baía de Guanabara. E aí o movimento Bahia Viva, né? Assim, a gente observa que é bastante atuante, sempre estamos recebendo um monte de ações desenvolvidas, né? Assim como pela Confrem também, e para a gente é um prazer ter a Ellen, o Sérgio, a Kátia e todos os parceiros que estão aqui hoje para a gente debater sobre esse tema tão importante que é a organização comunitária, né? E a organização comunitária do ponto de vista da política pública, né? Se a gente se organizar realmente para poder ser atuante na política pública. Na primeira fase do PEBG, a gente trabalhou muito na perspectiva de construir o entendimento dos espaços de controle social, que é aquela história que a gente estava falando. Esses termos, muitas vezes, são termos que algumas pessoas podem ter uma dificuldade nessa compreensão, mas a ideia é justamente a gente entender aonde se dá o espaço da participação, como se faz para participar, para contribuir para as políticas públicas, né? Seja para construção, seja para avaliação, e muitas vezes o que a gente percebeu conversando já com o Sérgio e com a Kátia, é que em alguns lugares, quando a gente fala de política pública, a gente está falando mais da ausência dessas políticas públicas. E a ideia era que a gente conseguisse trazer aqui hoje
algumas experiências, né, assim, algumas realidades que demonstram tanto que a participação social contribui para uma organização, né, mais efetiva e, por sua vez, no atingimento dos resultados, né, que nós gostaríamos de ter diante da política pública. Então, acho que é importante a gente trazer aqui assim, a descrição desses espaços, que nem sempre o conselho, nem sempre uma audiência pública, né, assim, é um lugar que a gente percebe a participação da comunidade justamente por ser um lugar que nem todos se sentem bem para participar. No caso do PABG, a gente teve vários relatos de pessoas que, durante essa primeira fase, começaram a participar, né, de espaços de controle social. E aí, por isso que a gente vai fortalecendo esses termos, né, controle social, que é exatamente assim que ele aparece, né, na política pública, né, o espaço de controle social, aquele que a população tem a oportunidade de participar também e exercer ali a sua contribuição na gestão das políticas públicas. Só que essa realidade não é a realidade de todas as comunidades, e, portanto, a gente, né, assim, convocou esses dois parceiros para a gente bater esse papo, trazer um pouco das suas experiências positivas, né, para contribuir para que o PABG também enxergue que o que está sendo feito no que tange a organização comunitária vai gerar resultados, né? Assim, o resultado ele se dá a partir da organização comunitária. E, portanto, a gente, né, batendo um papo aqui, a gente sempre trabalha a perspectiva de alinhar um pouco as nossas temáticas, e a gente percebe que estamos sempre precisando ali, né, de um apoio para construir uma perspectiva de política pública que realmente seja participativa. E a participação social é uma questão no momento, né? Assim, a gente acredita que a gente tem que se reinventar em termos de reparticipação social, né? E o PABG não é diferente. A gente está se reinventando o tempo inteiro, a gente escuta as críticas, traz as críticas para dentro, para poder construir, né, uma forma de participação social que realmente caiba na rotina do pescador, da pescadora, do catador e da catadora. E aí a gente chamou, então, Kátia e Sérgio para poder trazer um pouco dessas experiências que eles enxergam no dia a dia, né, das instituições que eles representam. E aí eu vou começar, então, com a Kátia, que, né, assim, a Kátia vai trazer para a gente algumas experiências, né, assim, que ela acompanha, voltadas para a organização comunitária, e, na sequência, a gente passa a bola para o Sérgio. A gente acredita que quem quiser participar, tá, gente? É possível participar, mas só para a gente poder ter uma organização na participação, eu peço que a pessoa vai levantando a mão, que a nossa equipe vai aqui, vai dando a voz para quem quiser falar, para a gente só não se atrapalhar. Então, Leandro, pode colocar no chat também, que a gente organiza aqui uma ordem. Ok. Sim, Gabi? Só para mostrar como é que faz para levantar a mão aqui, tem a mãozinha nas reações. Quem não está acostumado com o Zoom, pode deixar ela, a gente enxerga a fila aqui. Ou então levanta a mãozinha também, caso quem não tiver com a câmera aberta, não dá para a gente ver, né? Levantar a mão. Mas aí deixa no chat, por favor, como a Viviane trouxe, tá bom? Então, gente, passo a palavra para a Kátia. Seja bem-vinda mais uma vez, Kátia. É um prazer ter você com a gente. Só reforçando aqui que a sua presença foi solicitada, né, pela própria comissão regional, na figura do Flávio Lontro, né, que deve estar aí nos ouvindo também. E é muito bom ter você com a gente. Ô, Leandro, obrigada novamente. Obrigada a vocês todos e todas e todos que estão aqui nessa tarde. Leandro, inclusive, eu vou te dar um agradecimento especial pela paciência. Eu estou num momento muito, acho que quase todo mundo, né, mudou muita coisa no início de ano de novo, voltou crise sanitária, então a gente meio que teve que reprogramar tudo, e isso também traz um mundo de reuniões, um mundo de canseira, de visão e tal, e o Leandro foi super paciente comigo nessa articulação aí, que às vezes eu demorava para responder 24 horas. Mas, assim, nessa perspectiva de contar um pouco, de partilhar um pouco com vocês sobre o que eu acompanho, o que eu participo, o que eu venho contribuindo das organizações comunitárias voltadas para esses territórios de pesca, que a Confrem tem chamado de maretórios, que é esse território aí da reprodução social, da convivência, da produção, da reprodução. E, nesse sentido, eu sempre penso que, às vezes, é interessante a gente iniciar essa conversa pensando
qual é realmente a nossa noção do que a gente chama que é organização. Então, quando nós conversamos um pouco para nivelar um pouco a ideia do que seria esse papo, para me ouvir, porque eu conheço pouco do PABG, eu conheço mais das comunidades do que do próprio projeto, e aí eu tive cuidado de ler um pouco sobre vocês e agradeço novamente o envio. Mas, assim, a nossa noção de organização, ela é uma noção que leva em conta um formato de organização que é o formato que a gente costumou a ver, ou que está normatizado, né? Que foi para dentro do Código Civil, que foi para dentro das nossas pesquisas, dos pesquisadores, dos estudiosos, e muitas vezes nas comunidades tem outras formas de organização que elas não são levadas em conta porque elas não atendem aos nossos anseios vários, né? E esse tipo de organização, muitas vezes, é o que conduz, o que solidifica as forças que as pessoas que estão nesses territórios têm para enfrentamentos, ou para enfrentamento dos conflitos, ou para enfrentamento de situações familiares, mas são forma de como lida com essa organização e que muitas vezes a gente deixa de valorizar, e aqui eu não estou dizendo que essa organização formal, ela não é necessária, eu acho que é necessária, mas acho que a gente tem muita dificuldade de perceber outras formas de organização que não sejam as quais a gente esteja comumente e constantemente acostumado com elas, né? E a outra coisa, assim, para a gente começar a pensar é o que a gente chama que é a comunidade? Qual é a noção que a gente tem de comunidade? Eu estou falando da gente, estou falando de mim também, que não estou numa comunidade, moro numa ilha em São Luís do Maranhão, estou ficando bastante tempo no Rio, mas meu lugar de nascimento, de moradia, é São Luís do Maranhão, mas moro num bairro urbano, próximo de uma praia, nasci numa praia, mas não moro mais hoje. Mas eu estou falando também das pessoas que moram nas comunidades, e qual é a noção que as pessoas têm do que é comunidade? Eu lembro que o projeto Maré Leste, que a Conflem está desenvolvendo em algumas comunidades, fez uma pergunta em seu diagnóstico, perguntando o que você considera comunidade. E algumas pessoas diziam, a comunidade são os pescadores, são as pesqueiras, esse pessoal que eu considero minha comunidade, embora no meu bairro na minha comunidade tenha várias outras pessoas. A minha comunidade é a igreja. A minha comunidade é o espaço que eu professo a minha fé. E será que isso tudo realmente não é parte da comunidade, né? Será que todos esses nossos espaços de convívio, de celebração, de afirmação, de contribuição às escolas, não é o espaço comunitário? Porque muitas vezes a gente, com o olhar, nós conseguimos dizer que o que é que a gente entende que é comunidade. Talvez seja interessante construir com as pessoas que moram nas comunidades qual é o entendimento que elas têm do que é comunidade. Quem elas reconhecem no seu convívio diário como ser parte da sua comunidade. E eu acho que isso tem muito a ver com força, isso tem muito a ver com querer trabalhar junto, isso tem muito a ver com se unir para trabalhar. Ontem eu até dizia assim, que para mim a nossa primeira organização é exatamente a organização que a gente faz ali com as diferentes pessoas que compõem a nossa família, né? E a gente há necessidade de se organizar, porque há necessidade de viver juntos, ou mesmo que separado, é parte do nosso ciclo familiar. E aí, independe de qual composição familiar a gente tem, mais próximo, mais distante, homens, mulheres, trans, homossexuais. Então, assim, não depende da composição familiar, né, dos vários tipos de família que a gente tem, eu digo, das várias formas de compor a família. Nós nos organizamos para viver em família, porque cada um de nós tem uma maneira de pensar, de professar a fé, ou de estabelecer o que é valor para um, o que é valor para outro. E eu estou falando disso porque muitas vezes nós nos perdemos disso, que é a nossa primeira organização, e a gente começa a copiar modelos de organizações que vêm de fora, porque deu certo em algum campo, e aí por isso que eu estou falando disso primeiro, para dizer que o que eu vou compartilhar com vocês agora, ele traz elementos e estratégia que as comunidades construíram para enfrentar algumas questões, mas não é um modelo. Não tenho essa pretensão, e sei que as pessoas que vivem nesses territórios também não há nenhuma pretensão de exportar modelo,
mas de trazer, né, trazer um pouco dessa experiência como algo, eu posso também construir algo na minha comunidade, ou eu posso usar um pouco dessa experiência, eu posso tentar conhecer, eu posso fazer um intercâmbio, para pensar como é que eu me organizo. E aí, tem uma coisa que o Leandro ainda agora há pouco falou, que é um pouco dessa organização para as políticas públicas, né, para a participação, para o controle. E eu diria que essa organização ela vai muito além das políticas públicas, né, mas ela é fundamentalmente para entender como se vive melhor nesses territórios e como é possível lutar juntos para viver juntos e juntas e juntos para viver nesses territórios. Então, nesses maretórios, como diz a coordenação aí da Confrens, vários Confrens aí no Brasil inteiro, inclusive no Rio. Nesses maretórios, a organização ela é fundamental para a vida. Mesmo que você não tivesse nenhuma política pública, ou mesmo que a ausência da política pública seja muito forte naquele território, não é possível viver em comunidade sem estar organizado. Eu não estou dizendo que é uma associação, que é uma cooperativa, eu estou falando de organização, da gente querer trabalhar junto, da gente entender que o que nos une pode ser muito, muito, muito maior do que as nossas divergências diárias, porque não dá para pensar a organização pensando no ideal de organização, que a gente não vai ter conflitos, não vai ter divergências internas. Porque o que nos une ali na organização é como a gente vive, é o que impacta a nossa vida, né? O que tem de impacto a nossa vida que nós precisamos enfrentar e mudar, né? Então, essa coisa de impactar a nossa vida familiar, nossa vida comunitária, nosso território maretório, ela é o que nos une na comunidade. Mas eu não gosto da cor dos olhos de Kátia. Nossa, você não precisa gostar, né? A Gabi é alguém que eu não acho, não vou com a cara dela. Massa. Não é um trato, não é sobre gostar ou não gostar, é sobre amar o teu território, é sobre amar a tua família, é sobre amar a tua vida, é sobre querer que a tua vida seja melhor, é querer enfrentar uma série de desmandos. E aí, quando a gente pensa no território da Baía de Guanabara, né, você conhece, sabe, e tem informações e vê acontecer, né, fui em algumas comunidades, o tanto de impacto que tem sobre esse território. Então, não dá para pensar desassociado. Muitas vezes a pessoa fala, vários estudiosos têm dito, está em crise, né? Eu acho que o Sérgio ontem na nossa conversa até citou vários estudiosos que têm colocado que está em crise a organização da sociedade, está em crise, e eu diria que nós estamos numa crise política, nós estamos numa crise civilizatória, né? De valores. Então, não é uma crise apenas da organização social, é uma crise de valores. A gente tem a civilização numa crise inteira, mas a gente pensando na Baía de Guanabara, o que mais impacta são as ausências de políticas públicas, são não ter condições de viver bem, são pensar que o território que você pescava há 20, 30 anos atrás, hoje ele é ocupado por um gasoduto, ele é ocupado pelo investimento que na tua vida, na vida da comunidade, não traz nenhum benefício. Então, é muito mais do que a ausência de políticas públicas, é tu ver a morte desse teu território, que a tua relação com ele era uma relação de vida, onde você pescava, onde você mariscava, o que você hoje pesca, mas pesca menos, com um valor muito, muito menor, com uma geração de renda muito menor, quando você vai colocar na balança no final do mês, ou no final de um ano. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês, ainda lembrando, assim, um pouco dessa ideia de não são modelos, mas são experiências que eu achei interessante trazer para vocês. A primeira é de uma reserva extrativista, eu não sei se todo mundo que está aqui, né, uma reserva extrativista é um território protegido, é uma unidade de conservação, mas esse modelo de unidade de conservação, ele surge ali, né, na luta simbolizada pelo Chico Mendes no Acre, e nesse modelo de conservação são os próprios extrativistas que solicitam ao governo que reconheça que aquele território é importante para a conservação e que reconheça a manutenção dessas pessoas como fundamentais para essa relação com o território, para a manutenção do ecossistema,
da sua vida, da sua religião. E essa reserva extrativista é Canavieiras, no sul da Bahia, na cidade de Canavieiras. São pescadores, marisqueiras, catadores de caranguejo, como a gente chama aqui. E esse pessoal se juntou porque o território deles começou a ser visto como importante para os grandes criadores de camarão, grandes empresas, que queriam expulsar essas famílias de lá para que eles pudessem criar camarão, né? Então, decidiram que aquele território era importante para seus negócios. E aí começaram a querer tirar essas pessoas das comunidades e da sua relação com a pesca, da sua relação com o marisco, com a pesca em geral, com a captação de caranguejo, para poderem colocar essas grandes empresas. E aí as comunidades começam a pensar esses enfrentamentos, são várias comunidades. Eles começam a pensar como enfrentar esse problema e começam a pensar, nós temos muitas divergências, né, eles são de várias organizações pequenas, associação de mães, de catadores de caranguejo, de tirador de guaiamum, de mulheres, de jovens, clubes de jovens, estão uma diversidade muito grande de pequenas associações, de pequenas organizações sociais, e tem um pessoal que não estava em nenhuma organização social, né, nesses modelos aí que eu falei, mas que estava ali na comunidade e começou a se incomodar com o fato de não estar organizado, e essa forma de não estar organizado poderia colocar em risco o território, o maretório em que eles vivem há gerações. E aí eles começaram a se organizar numa organização chamada AMEX, a Associação de Moradores da Reserva Extrativista de Canavieiras. Essa associação, ela vem depois que a reserva é criada, então, para a gente entender a importância que a organização necessariamente, ela pode caminhar para constituir uma associação, para ser registrada, para ter um CNPJ, mas às vezes ela é uma articulação. E foi isso que o pessoal de Canavieiras conseguiu, se articulando com várias pessoas e vários jovens, crianças, idosos, e aí você vê hoje ainda muito presente a presença dessas várias faixas etárias, e eles começaram a enfrentar, né, os problemas e começaram a pensar em construir uma reserva extrativista, que foi só uma forma, né, e tem várias outras formas. Essa unidade de conservação é uma das formas desse território se organizar, e a partir daí essa associação, que é a AMEX, ela ganhou um caráter de fazer a gestão com o Instituto Chico Mendes desse território. E aí, é tranquilo, fácil? Não. Sem problemas? Claro que não. Tem muito desafio a serem enfrentados, mas é importante dizer que só essa organização das comunidades conseguiram, primeiro, manter os territórios, os maretórios das comunidades com eles, são muito ameaçados, mas conseguem continuar lá. Eles têm um nível de organização, que agora na pandemia conseguiu se organizar não para receber cesta básica, mas para pegar a produção que eles tinham, para além da cesta básica que eles também receberam, mas não só isso, para pegar a produção que eles tinham e trocar com o MST da Bahia, e fizeram permutas, né, um escambo, nessa troca com o pessoal do MST, para que o MST desse uma parte da produção deles para a alimentação, eles deram, e assim eles conseguiram se organizar para passar por os momentos mais difíceis, que foi a questão do derramamento do óleo no Nordeste, e depois, quando eles estavam saindo, chegou a pandemia e a crise sanitária, e toda o peixe que já não estava valorizado, o preço do peixe por conta do derramamento de óleo, ele teve um novo impacto com a pandemia, com as pessoas não podendo sair para pescar, e a estratégia da organização da AMEX foi fundamental para toda essa passagem, está sendo fundamental para toda essa passagem pela pandemia, toda essa passagem pelo percurso aí do derramamento de óleo, para dizer coisas mais recentes. Há uma rede de mulheres organizadas também a partir daí, que é a Rede de Mulheres Pescadoras extrativistas do Sul da Bahia,
que engloba outros municípios também. A Resex Canaveira não é só Canaveiras, é o Monte e Una, também os municípios de Belmonte e Una, que ficam ali colados ali sul da Bahia, região de Ilhéus. Então, é uma associação que tem uma grande influência no controle social das políticas públicas para esse território. Eles são realmente atuantes, eles conseguem participar não somente dos conselhos, mas eles também estão conseguindo participar na elaboração de normativas, e de leis, de regras, e juntamente com o ICMBio, e para pressionar o ICMBio para a construção de normativas, de regramentos, e conseguindo realmente participar e fazer a gestão do seu território, com problemas, com desafios, mas com imenso controle de que eles são realmente os protagonistas daquele território. A outra experiência que eu achei bem legal, que é perto de vocês, que é Cananéia, o Quilombo Mandira, em São Paulo, que é uma experiência que eu gosto sempre de falar, porque é um pessoal que se organizou, os quilombolas que se organizaram, que trouxeram para si um apoio muito grande de pesquisadores, que fazem análise da água, que ajudam com pesquisa, que trazem resultado das pesquisas para aquele dia a dia da organização quilombola, da criação de ostras, e assim, através dos apoios, tanto do movimento social como de pesquisadores da própria USP, né, da universidade, eles conseguiram fazer um espaço de comercialização, mas um espaço também de turismo de base comunitária baseado na produção deles, que é a criação de ostra, e também tem desafios enormes do ponto de vista de organização, tem críticas, e isso faz parte, isso não é um impedimento para se organizar, isso é exatamente a força de vencer esses desafios, porque sempre vai haver problemas, sempre vai haver confusão, sempre vai haver dificuldades, e elas precisam ser superadas pelo qual é o objetivo maior. Nesse caso do Quilombo de Mandira, é a produção e a melhoria da vida dos quilombolas que vivem ali naquela reserva extrativista, que também é uma reserva extrativista, e eles pensam sempre nesse foco, né, de pensar um pouco como melhorar a produção, como melhorar a vida, eles vêm um pouco mudando um pouco a vida dessas comunidades. Eu acho que eu passei bastante do meu tempo já, vou tentar ir para o final, Leandro. E aí eu queria trazer mais duas experiências, que uma delas é a própria experiência da Confrem. A Confrem é uma rede que se liga do Amapá ao Rio Grande do Sul, tem gente que está no Amapá, ali bem lá no finalzinho do Brasil, e tem gente que está no outro extremo também, ali perto já do lago, das comunidades que estão mais ali no Rio Grande do Sul, né? Então, é uma comissão que é mais forte em alguns lugares, no Rio ela também tem suas representações, e são extrativistas costeiros e marinhas que se colocaram no desafio de poderem, juntas e juntos, pensar o enfrentamento de vários conflitos socioambientais no Brasil inteiro, pensar qual é a oportunidade que se coloca dessa força que a Confrem tem para pensar vários avanços a nível de políticas. Então, a Confrem tem atuado muito nas questões políticas desse governo. As perdas de direito têm sido uma pauta da Confrem, então, assim, as questões de RGP que não sai para os pescadores, as questões ligadas a espécies ameaçadas, que muitas vezes elas vão para as listas e não há essa participação dos pescadores. Então, a Confrem, junto com outros movimentos organizados dos pescadores artesanais, ela tem feito uma pressão desde 2018, desde que saiu as últimas listas, para que pudesse haver manejo, né, pudesse haver planos onde pudesse o pescador participar ainda, não sendo prejudicado por pescar essas espécies. Então, acho que é muito interessante a Confrem estar hoje executando 3 grandes projetos no Rio de Janeiro, e executando também projetos no sul da Bahia, no Maranhão, no Pará. Então, nessa perspectiva, no Rio de Janeiro, tem um projeto que é de gestão participativa, um projeto que trabalha com a questão das mudanças climáticas, que vários de vocês que estão aqui já devem ter sido contactados ou terem participado de alguns momentos
do projeto, e tem o projeto Maré Leste, que é o projeto que eu estou coordenando, que é um projeto com algumas experiências produtivas e experiências de fortalecimento, de tradição, que vai trabalhar com 6 aglutinados, que são associações em Arraial do Cabo, 2 associações, em Tubiacanga, na Ilha do Governador, em Sepetiba, ali na ponta do Ipiranga, e esqueci, Itaipu, e Caxias, que é uma criação de peixe Itaipu, inclusive já está bem avançado o projeto. E, por fim, eu queria trazer uma coisa que sempre tem trago muita confusão ao longo dos anos, que é o seguro defeso, né? Como ele foi pensado. E, às vezes, algumas instituições até se recusam a pensar o seguro defeso, porque ele é problemático mesmo, né? Hoje ele é uma moeda, né? Mas ele foi pensado pelo Movimento Nacional dos Pescadores, o antigo MONAP, que hoje ainda tem suas organizações em alguns lugares, mas não tem mais toda essa representação no Brasil, mas é o Movimento Nacional dos Pescadores que começa a pensar, a partir do meu estado e do estado do Ceará e do Pará, como era possível manter os recursos, parar por um tempo para que as várias espécies pudessem se reproduzir e os pescadores não fossem afetados nesse momento que parassem para as espécies se reproduzirem. E aí é os pescadores que formulam a primeira ideia do que é o seguro defeso, que é, na verdade, um seguro de compensação ambiental, e não foi visto mais como isso. Eu não vou nem entrar nessa seara do seguro defeso, porque tem milhares de problemas e tem milhares também de posições, e eu também acredito que é uma estratégia interessante, mas é claro que tem problemas a serem conversados. Mas o que eu queria trazer era o quanto que uma organização social ela pode trazer de benefício, o quanto que a importância de se organizar, né, ela é importante para trazer benefícios, para que esses enfrentamentos sejam dados, para que o controle social das políticas públicas, mas também para que outras normativas, outras leis, outras formas cheguem às comunidades de fato, ela não fica apenas no papel. E aí, por fim, eu quero encerrar dizendo um pouco dessa ideia de que eu entendo, a Confrei entende também, eu estou defendendo um pouco do que a Confrei entende, que o apoio, que a pesquisa, que as organizações, elas precisam estarem sempre possibilitando as comunidades ter informações, ter formação para ler a realidade, para participar dessa luta que é diária, mas o protagonismo tem que ser das comunidades, das pessoas que moram nas comunidades, das pessoas que estão dentro desse território, desses maletões. Então, o nosso grande apoio, eu digo nosso porque eu também sou da área técnica, né? Então, o nosso grande apoio, sempre penso que é esse apoio que reforça o protagonismo, não que a gente tome a frente, que a gente comece a fazer, que a gente diga como é melhor, mas que a gente acolha essas várias formas de se organizar nas comunidades e que elas possam ser potencializadas para que as pessoas entendam a importância disso para as conquistas, para buscar direito, para viver, para se relacionar com os conflitos, para enfrentar os conflitos. Então, eu queria me dizer muito assim eu sou uma pessoa que tem muita fé, né? Eu vivo tendo fé nas coisas. Eu acho que esse é o momento que a gente está no Brasil com muita dificuldade de entender para onde que a gente está indo, né? Mas eu acho que a nossa fé que nos mantém ainda nessa estrada é a nossa fé que nos mantém com esperança, com aquela esperança que não nos deixa sentado em casa esperando que as coisas aconteçam, mas que faz a gente se unir com o outro, com a outra, com o outro, para poder realmente fazer as coisas acontecerem. Então, acho que esse processo é um processo de troca, mas nas comunidades eu acho que ele é um processo da gente perceber o que é mais importante. Eu sempre penso que o mais importante é poder ter conquistas que melhorem a forma e direitos que melhorem a forma como as pessoas vivem nas comunidades, que melhorem esse território, que tenham políticas públicas. E, para isso, é importante pensar o que eu posso fazer para ter realmente acesso a melhores políticas públicas e ver esses conflitos que parecem menos pesados quando a gente está junto com o outro. Sempre é menos pesado do que quando a gente está sozinho
em casa, na beira da praia, reclamando. Esse conflito, quando a gente enfrenta ele nesse entendimento de que a hora que eu estou numa organização, seja ela qual for, eu vou estar tendo com quem conversar, eu vou estar tendo com quem me aliar, vou estar tendo como enfrentar. E aí sempre pensar que tem coisas que devem pesar mais do que outras. Então, nas divergências, pese o que une, né? E não porque aquela divergência. E divergências vão existir, e desafios vão existir, problemas vão existir, mas é importante a gente ter essa esperança, que hoje a gente tem chamado de esperançar, né? Essa esperança que nos faz nos mover, e não a gente parar e ficar pensando por que a gente não se organiza, mas a gente batalhar para se organizar a partir das comunidades e como cada um tem tentado entender qual é a melhor forma ali no seu território, no seu maretório. É isso, gente, estou aqui à disposição de vocês, peço desculpa aí a organização, que eu passei bastante do tempo, mas eu falo durante o debate. Não, Kátia, nós é que agradecemos esse panorama que você trouxe. Ficou difícil de te interromper, exatamente porque você construiu muito bem, sabe, assim, toda as importâncias que devem ser colocadas aqui, né? Especialmente essa questão da divergência que a gente vê tanto, né? Assim, a equipe está vendo aí, a gente lida muito com a questão das divergências, né? Porque a gente sabe que é um ambiente que tem muita divergência, mas é como você mesmo colocou, né? Assim, a gente tem que ir construindo aquilo que mais importa, né? A divergência vai ter, mas a gente tem um objetivo maior acima disso. E também acho que, né, essas questões que envolvem o que a gente entende por comunidade e que as formas de organização social que existem, né, para além das políticas públicas, eu acho que você pontuou muito bem, foi uma verdadeira aula aqui para a gente, né, sobre os processos que envolvem a organização comunitária. Fico muito feliz, né, com esse panorama que você trouxe para a gente. Eu vou passar a bola já para o Sérgio, porque aí a gente dá o espaço da fala do Sérgio e também, ao mesmo tempo, pode ir, quem quiser trazer suas contribuições ou perguntas para a Kátia e para o Sérgio, também já possa ir pensando aí, tá bom? Aí, então, Sérgio, passo agora para você para a gente dar continuidade. Obrigado, Leandro. Eu primeiro quero dizer o seguinte, eu concordo com a análise que a Kátia faz. Kátia tem uma experiência a nível nacional importante, inclusive na construção da Comissão Nacional dos Povos Tradicionais, né? E que foi uma conquista que, muitas vezes, é aquele tipo de política pública que o movimento social conquista, né, Kátia? E, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, poucas vezes é lembrado isso, né? Então, eu acho que essas questões que nós conquistamos, a gente, talvez o ambiente político, institucional, muito desastroso que a gente esteja vivendo, nos faz, às vezes, apagar isso. Mas eu queria trazer uma reflexão, gente, complementar em relação a isso, que tem a ver com o seguinte, eu estou me perguntando, de um tempo para cá, né, o que é esse corpo histórico do pescador ou da pescadora do Brasil? E é uma questão complicada de responder, porque nós estamos falando de um país continental, existem vários Brasis dentro do Brasil. Realidades assim, muito, não só pela extensão do país, mas realidades socioeconômicas muito distantes uma das outras, né? E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês que tem a ver um pouco com a questão histórica, talvez antropológica, etnográfica, essas coisas todas. Mas assim, queria dividir em duas partes. Essa e depois algumas questões que eu considero que são a agenda atual, né, das políticas públicas. A primeira coisa é o seguinte, nós estamos falando, gente, da profissão, talvez a profissão mais antiga do mundo. Muito provavelmente, por quê? Desde que há registro de sociedade, de grupos sociais, em qualquer lugar do planeta, em qualquer continente, a pesca era o modo de subsistência, de sustento. Agora, tem umas coisas interessantes. Vejam só. Na academia, pelo menos até os anos 70, aproximadamente, esses povos, os chamados povos, que nós chamamos hoje de povos, comunidades tradicionais, eles eram classificados
como povos, populações, sociedades primitivas. Alguns antropólogos, historiadores, chamavam até de sociedades selvagens. Outros chamavam de sociedades arcaicas. Isso não foi longe, gente, foi há pouco, até os anos 70. Aí vem uma corrente de pensamento, né, trazendo essa discussão. Agora, vejam só, essas sociedades, elas têm algumas características que eu acho interessante a gente tentar ver o seguinte, onde é que isso está presente hoje? Ó? Por exemplo, uma característica marcante, a sua relação com a natureza. Relação com a natureza. Né? E hoje nós sabemos, se a saúde ambiental dos ecossistemas, de um rio, uma floresta, um manguezal está ruim, está poluído, contaminado, como é que vive o pescador? Então, essa é uma característica, né? A relação da natureza. Para muitos desses povos, a relação com a natureza não era uma relação utilitarista, que a gente pensa muito na questão do alimento. Mas não, existe uma relação, inclusive, gente, do campo cosmológico, místico, da natureza como sagrado. E eu falo desses povos, mas também falo de povos que estão presentes aí, como, por exemplo, os povos indígenas, que ainda têm essa relação. Tá? Kátia conhece bem isso, pode dar aí para vocês inúmeros exemplos do Brasil afora, talvez até no exterior. Uma outra característica, gente, muito interessante, que tem a ver com a questão da relação com a organização social e política, viu, Leandro? Sabe o que é? Essas sociedades ditas primitivas, que hoje são as comunidades tradicionais, as populações tradicionais, inclusive que têm status de proteção internacional, vejam só, através da Convenção OIT 169, né? Talvez a gente fale aqui um pouco sobre isso, elas tinham uma forma de organização diferenciada da nossa, da sociedade ocidental. Olha que característica interessante. A ausência de hierarquia. Você imagina se nós conseguiríamos viver hoje sem ter a hierarquia daquele que manda e do que obedece. Isso é na relação de trabalho, às vezes até dentro da família. Né? Então, essa é uma característica interessante. Por quê? Porque é isso que dá um sentido de comunidade, aquilo que a Kátia falou. O que é comunidade na atualidade para essas populações, para nós e para essas populações? Então, eu acho que isso é uma questão interessante. A ponto de, por exemplo, um autor que eu gosto muito, o Pierre Clastres, era um francês, antropólogo, ele dizia que essas sociedades eram sociedades contra o Estado. Contra o Estado. Porque ele identificava que o Estado, a figura do Estado, a encarnação da hierarquia, da dominação, né? E que o Estado servia para patrocinar a acumulação de riqueza. Portanto, essas sociedades... tem até uma coisa interessante, gente. Por exemplo, a gente ouve muito, né? Ah, não, a aldeia tem um cacique. Só para vocês terem noção, o cacique, ou o pajé, ele é uma autoridade política religiosa. Mas não sei se vocês sabem, ele não manda em nada. O cacique não manda em nada. Quem manda, o poder é da comunidade. Significa, inclusive, que ele é escolhido por algumas características, tem a questão de falar, a questão do relacionamento com o poder público, algumas características, a questão carismática, né? Vejam só, nessa sociedade tem uma outra característica que tem a ver com a sua organização, relação de parentesco. Eu até brinco aqui, ó, falo, gente, vamos em tal lugar, falo, ó, não vou dizer o nome das comunidades, mas vou dizer aqui, não fala mal de ninguém, porque todo mundo um é primo do outro, primo de segundo grau, terceiro grau, ou seja, relação de parentesco. E essa relação de parentesco, gente, entre as populações tradicionais, ela é um ato de solidariedade. É um ato de solidariedade. Na hora que aquele está desempregado, que a família com a criança não tem o que comer, tem que cuidar da criança porque a mãe tem que trabalhar, e quem cuida da criança é a família, né? Então, são algumas características que eu acho interessante, porque se a gente não entender essas questões, gente, fica difícil a gente fazer abordagem no cotidiano e muito menos pensar em estimular a organização comunitária. Entendeu? Então, são algumas coisas assim que eu queria
E a última característica, né? O grande questionamento que se fazia até os anos 70, gente, era que as populações tradicionais ou primitivas, sociedade primitiva, eles não tinham um modelo econômico, não consideravam que era economia as trocas, né, o escambo e outros tipos de relações. Portanto, havia todo um preconceito da ciência como fossem sociedades subdesenvolvidas. E essa é uma questão importante, porque eu vou trazer aqui alguns dados, nós estamos falando dos anos 70. No Brasil, por exemplo, um dos primeiros momentos que se fala em política pública para a pesca, gente, foi durante a ditadura militar, em 1967, quando se criou a SUDEP, Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, que depois foi fundida com outros órgãos, no IBDF, que hoje é o IBAMA, e depois o IBAMA é dividido, é separado para também virar o Instituto Chico Mendes. Ou seja, nós estamos falando de coisas muito recentes, né? Então, e aí tem a ver com Augusto Boal, né? Quem é esse corpo trabalhador? Quem é esse homem, essa mulher, pescador, marisqueira, caranguejeira, né? Que, para as políticas públicas, a sua exclusão tem muito a ver, gente, pelo não reconhecimento da importância econômica. Num país como o nosso, que tem... Brasil, a história do Brasil é o quê? É de genocídio e etnocídio dos povos indígenas, houve tentativa de escravidão dos indígenas, foi muito complicado, os indígenas resistiram, só que aí se perdeu cerca de 8 milhões de brasileiros, povos originários, dos povos indígenas, e veio a escravidão africana, dos povos africanos, né? E nós estamos falando aí talvez em 10, 12 milhões de pessoas que vieram aqui para construir a economia. Era mão de obra barata na época da economia colonial, né? Qual é o problema? Que tem a ver com essa situação nossa, nossa hoje, da desigualdade social, até do empobrecimento, do desmantelamento cultural, é que a essa população originária do Brasil, aos povos indígenas e também aos escravos africanos, gente, foi negado o direito ao território. Não é à toa que no século XXI, 2022, talvez a principal, e aí está aí o Flávio Lontro, a Kátia, que conhece o Brasil muito melhor do que eu, talvez a luta pelo território seja a luta das lutas dos pescadores no Brasil todo. Então, é importante, eu estou tentando trazer esses elementos, a gente pode ficar até meio enfadonho, mas eu acho que a gente precisa conhecer a raiz histórica das coisas, né? Para ver o seguinte, e a partir daí, o que é que eu faço? Como é que eu vou conquistar esses direitos que me são assegurados? Então, assim, trouxe essas características, ausência de relações hierárquicas. Muitas vezes o pessoal fala, o pescador é difícil se organizar. Ora, se o pescador, a sua ancestralidade, a sua história era de povos que não existiam hierarquia, comando, dominação sobre o outro, como é que o pescador, aquilo que a Kátia falou, são formas de organizações que talvez não se encaixem na caixinha. A caixinha que nós temos aqui, que todos nós nos encaixamos, talvez essa população tenha que ter um outro tipo de população. A mesma questão vale para os povos indígenas. Eu estou lá fazendo mestrado lá na Rural, na área do saneamento, nas aldeias indígenas aqui do Rio de Janeiro. Até estou indo quinta-feira lá para Paraty. E é uma coisa muito curiosa. Por quê? Porque o pessoal fala, eles não têm forma de organização. A princípio, olhando de fora, da nossa ótica, é verdade. Mas não é bem assim, não, gente. Existe forma de organização, porém, por exemplo, a oralidade, o transmitir a história da presença num território, por que mora ali próximo do mangue, de um determinado... Por que vocês moram no Suruí? Por que o outro está lá no Itambi? Por que o outro foi parar no Jequiá? Você sabe por que foi isso? Tem a ver com determinadas coisas. O professor Elmo Amador, que é um saudoso fundador do Bahia Viva, a obra dele, lógico, referenciando outras obras, ele afirma que existiam na Baía de Guanabara
cerca de 120 mil indígenas. Esses indígenas viviam aonde, gente? Nas ilhas, próximos aos rios, próximos aos manguezais. Isso tem alguma coisa a ver com o atual território onde vivem as nossas comunidades? Será que tem alguma relação? Tá? Então, essas questões que eu acho que a gente precisa também levar em conta, relação com a natureza, ausência de hierarquia, reconhecer que é um tipo de economia, Talvez não seja a economia dos moldes capitalistas, como a gente conhece, desde que é criancinha, mas é um tipo de economia, né? E a questão, então, isso nos traz algum desafio. Ainda pensando que é esse corpo histórico pescador, eu queria trazer uns dados atuais, inclusive de um estudo que a Confrem colaborou. Olha, um estudo super recente, agora foi publicado em 2020 pela FAO, né? Que é um organismo da ONU que cuida da questão da alimentação, né? E foi realizado pelo o Iluminando as Capturas Ocultas da Pesca Artesanal Costeira no Brasil. Foi coordenado pelo Instituto Mar dos Santos e teve o apoio da Confrem e dos pesquisadores da Teia Pesca. Olha só, no mundo todo existem cerca de 110 milhões de pescadores artesanais. 110 milhões, hein, gente? Isso é um pouco mais da metade do Brasil, tá? No Brasil, existem quantos? E eu vou dizer para vocês, difícil de responder. Sabe por quê? Nós nunca tivemos um censo nacional pesqueiro para valer. E quando eu falo para valer, gente, é metodologia que envolva a participação do movimento pesqueiro. Não é essas metodologias que a gente está acostumado aí, né? A própria questão das metodologias do IBGE, dentro do próprio IBGE, há uma discussão sobre equívocos crassos, por exemplo, na classificação do que é povo indígena e outros povos, né? Isso os próprios técnicos do IBGE discutem isso. Quem tiver interesse, eu posso até passar alguns contatos. Vejam só, estima-se que no Brasil existe algo em torno de 1 milhão, talvez 1.200.000 pescadores. Aí alguém poderia dizer, e no estado do Rio de Janeiro? Aí eu diria para vocês, complicou mais ainda, viu, Leandro? Não tem dados. Olha, eu tenho fonte de dados aqui, oficiais do estado, em momentos recentes, anos 80, que se falava em 62 mil pescadores. Outros documentos oficiais, quase do mesmo período, que falavam em 45, 35, de tudo. Olha, fica complicado. Nunca houve um censo estadual também. Portanto, como é que nós vamos formular política pública sem saber quem são essas pessoas? Quantos homens existem? Quantas mulheres? Quantas crianças? Adolescentes? Tem mais homem ou tem mulher? Né? Então, essas questões, que são questões, a meu ver, que são estratégicas, que a gente precisa ir buscando juntar essa colcha de retalho para que a gente qualifique a nossa disputa pelas políticas públicas. E é disputa mesmo, gente. Ninguém vai dar direito para ninguém, como diz por aí, do amor. Nós vamos ter que lutar e muito. E a vida de vocês é uma vida de luta. Então, isso não é nenhuma novidade. Agora, qual é a questão? Política pública não se conquista na luta individual. E aí essa é uma questão que a gente precisa ter clareza. Nós temos que atuar de forma coletiva. E hoje, por exemplo, há instrumentos. Vocês sabem bem, eu vou contar uma coisa aqui, gente, até quem é de Colônia, não fica chateado comigo não, tá? Sérgio, rapidinho, só para a gente já ir finalizando, para a gente também abrir a participação, senão a gente vai estourar muito o nosso tempo, tá? Mas pode contar aí o caso para a gente... essa reflexão. Vocês terem noção, gente, as colônias de pesca, elas foram criadas no início do século passado pela Marinha. O estatuto foi feito pela Marinha. O pescador era reserva de guerra. Ainda hoje, essa legislação está aí. Vocês terem noção, o pescador é a única categoria do Brasil que ele é tutelado pelas Forças Armadas. Ainda bem que as guerras de hoje não são iguais às de antigamente, porque senão, se houvesse aí um presidente beligerante, o pescador ia entrar de bucha de canhão, literalmente. Vejam só,
Kátia relatou. O processo constituinte foi um processo muito rico de organização dos pescadores. Movimento Nacional dos Pescadores. Muitas conquistas foram obtidas naquele momento. Mas vocês sabem muito bem, muitas das promessas da nova República, da chamada Constituição Cidadã, elas não se concretizaram, elas não saíram do papel. Nessa área, eu diria que foi um avanço e foi uma conquista a criação do Ministério da Pesca, em 2009, né, fruto de conferências, né, as conferências dos pescadores e pescadoras, depois as conferências específicas das pescadoras. Aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo, pescadores foram divididos em 6 grandes regiões, houve muita troca, muita mobilização, os encontros nacionais, em que você tinha a oportunidade de conhecer a realidade de pescadores do Nordeste, do Norte, ou seja, uma grande mobilização que trouxe resultados. Então, eu não tenho mais tempo, eu só quero lançar, Leandro, o que eu considero que são desafios da atualidade. Eu não vou aprofundar, viu, gente? Quem quiser que eu aprofunde algum tema, pergunta, ou depois, vocês sabem, está autorizado pela equipe do PEA, pode passar meu zap, me convidando, eu arranjo um tempo. A vida está meio corrida, mas a gente tenta dar um jeito, se não no presencial por causa da Covid, da gente bater um papo. Tá, gente? Eu faço questão de fazer isso, sabe por quê? Eu sempre estudei em escola pública, estou tendo a oportunidade de fazer um mestrado na Universidade Rural do Rio de Janeiro, e é meu dever, como educando e também como educador, dialogar, fazer esse diálogo. Não acho que é trabalho, não, acho que é dever. Então, quais são os desafios que eu digo assim, ó? Tem as causas históricas, mas a gente tem que adicionar as questões estruturais. No Rio de Janeiro, um elemento fundamental. Vocês sabiam que o Rio de Janeiro está vivendo uma decadência econômica desde meados dos anos 80, desde 1985, quando acabou a ditadura militar? Todas essas bolhas, programas, planos de desenvolvimento do Rio de Janeiro foram bolhas que não alteraram a relação, por exemplo, de carteira assinada, e não alteraram em profundidade a desigualdade estrutural e o desemprego no Rio de Janeiro. Só isso aqui dá 10 lives, eu não vou aprofundar. 2, essa relação entre pobreza ou de processo de empobrecimento e desmantelamento cultural. E aqui eu quero chamar a atenção do modo de vida, o modo de ser, sistema cosmológico, relação com a natureza, que os povos originários, os povos tradicionais têm no mundo todo e no Brasil, e o pescador tem que se reconhecer como população tradicional, ele tem que se reconhecer na sua singularidade, na sua diferença. Isso é importante, não é fácil. Eu faço uma relação disso, por exemplo, com a ascensão, por exemplo, das igrejas pentecostais, das igrejas evangélicas. E, por exemplo, a extinção em várias comunidades, por exemplo, da festa do pescador, a antiga festa de São Pedro, etc. e tal, que no Jequiá, por exemplo, era fortíssimo, em outro lugar. Um outro elemento do desafio, eu não vou aprofundar, é a questão da segurança pública. Infelizmente, quem mora na Zona Norte, na Zona Oeste, em muitos municípios do Rio de Janeiro, os nossos territórios, e não são apenas as comunidades mais pobres, os bairros são controlados pela milícia. E a composição da milícia são pessoas do aparato de Estado que viram bandidos. Então, essa é uma questão complicada, e isso tem atrapalhado a organização social. Posso dar aqui 1 milhão de exemplos, não vou me aprofundar. Já estou terminando, Leandro, só tem 2 coisas mais. A quarta questão é essa dimensão da crise ambiental da emergência climática. Gente, e aí, a meu ver, nós estamos aqui num evento do PEBG, patrocinado pela Petrobras, a meu ver, as petroleiras precisam ir para o divã. Sabe para quê, gente? Para refletir sobre que mundo nós estamos deixando para as comunidades pesqueiras em situações terríveis, como esse sacrifício ambiental da Baía de Guanabara, da Baía de Sepetiba, a Baía da Ilha Grande indo para o mesmo processo, extinção de espécies marinhas, como o boto cinza, e o empobrecimento dos pescadores. E, para finalizar, a questão dos riscos à democracia, que é a chamada destruição das políticas públicas. Um ambiente em que a democracia, o controle social, como o Leandro trouxe, a participação popular, ela está
está travada, impedida, onde há obstáculos, gente. É um ambiente de difícil desenvolvimento de políticas públicas. Essa é uma questão. Portanto, esses riscos da democracia que não estão ocorrendo só no Brasil, vamos deixar claro, né? São a ascensão, por exemplo, de forças de extrema-direita, etc. e tal, é uma questão que, a meu ver, tem afetado muito a luta por direitos. Ou seja, muitas vezes, quando os pescadores querem se mobilizar para cobrar uma política pública na Câmara de Vereadores, numa prefeitura, de uma empresa e tal, ele é impedido por causa dessas forças autoritárias que estão no poder. Então, a princípio, essas reflexões, gente, não vai dar para aprofundar nada, mas eu quero, de qualquer forma, agradecer aqui essa oportunidade da gente dialogar. Sérgio, parabéns. Acho que você fez outro panorama aí junto com a Kátia que me arrepiou aqui. Eu acho assim, né, que eu vou deixar que os próprios pescadores, pescadoras, catadoras falem também por si, né, o que eles acharam da fala de vocês, porque eu achei muito importante esses dois panoramas. Fiquei aqui impressionado com a maneira como você construiu aqui também essa relação dos pescadores com a natureza e todo esse processo histórico, né, de desmantelamento cultural. É realmente uma questão que, assim, a gente observa no dia a dia. Fico muito feliz, vou fazer da fala da Marlúcia, acho que a minha fala é a fala que a gente foi muito bem representado aqui por vocês dois hoje, sabe? Acho que o conjunto de coisas que foram trazidas aqui vai deixar a gente refletindo por muito tempo, sabe? Depois de muito tempo a gente vai estar refletindo. E considero, assim, né, que muita gente deve estar aí agora também doido para falar. E a gente estourou um pouquinho o nosso tempo. Vou pedir à equipe aí, tá, que considere, até porque foram construídos dois panoramas aqui muito importantes, que a gente não pode deixar de falar. E eu concordo que, em algumas situações, eu acho que as petroleiras, igual o Sérgio disse, precisam ir para o divã mesmo, sabe? Assim, é uma questão de que mundo é esse que a gente está construindo. A gente sabe que tem questões aí que podem melhorar, mas para dar voz também, né, para passar a voz para os participantes, a gente então vai abrir. Eu vou pedir mais 15 minutinhos aí da programação nossa para a gente poder abrir a participação, tudo bem? Mais 15 minutinhos, aí a gente não passa muito. E vou só pedir aí para a equipe para me falar quem é a primeira pessoa que levantou a mãozinha. Eu acredito que seja o Flávio. Nossa lista, Leandro, tá primeiro Flávio, segundo Frankmar e terceira Márcia. Perfeito, então. E quarto Paruque, que está ali com a mãozinha. Pronto, já temos 4 inscritos. Gente, então, assim, alguém mais quer? Porque, assim, depois que a gente fechar, a gente não vai poder abrir mais, que a gente tem uma continuidade. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, só levanta a mão aí para a gente já deixar aqui e a gente finaliza com essas participações, né? Com essas questões que vão ser colocadas. Como o Sérgio e a Kátia disseram, né? Assim, a gente não vai conseguir exaurir, finalizar todos esses assuntos aqui hoje, mas a gente conta com essa parceria, né, tanto da Kátia quanto do Sérgio, para a gente continuar, né, esses assuntos, tanto nas instituições que eles representam, quanto também nas próximas atividades do PEBG. E aí eu passo agora para o Flávio Lonto, pedindo a todos vocês que sejam curtinhos, para a gente também dar, nesses 15 minutos, todo o tempo para todo mundo falar, tá bom? É com você, Flávio. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria agradecer aí, Leandro, o Sérgio e a Kátia pela disponibilidade de estar aqui. Está todo mundo muito enrolado com tudo, mas, enfim, é um prazer estar com eles aqui. Kátia, minha querida, e o Sérgio, parceiro também, além de parceiro de conselho da AP da ESEC também, do projeto Maré Leste. Enfim, e um amigo particular, né? Puxamos as nossas orelhas quando merecemos. Mas, enfim, só para, na verdade, fazer uma correção e um adendo, porque isso que o Sérgio trouxe do Capturas Ocultas, na verdade, não foi um apoio da Confrei, né? Na verdade, foi um protagonismo nosso. Nós trouxemos isso através da FAO, no Encontro Internacional na Tailândia. Trouxemos, na verdade, e o Instituto Mar-a-Mar, na verdade. Isso aí, Sérgio, já deu pano para manga, moço, porque ao invés de estar lá a logo da Confrei junto com o Instituto Mar-a-Mar, saiu o relatório só com a logo do Instituto Mar-a-Mar. Isso já deu até confusões aqui por causa disso. Mas, enfim, dá esse entendimento, né, de que a coisa veio pelo Instituto Mar-a-Mar e não foi assim. Ele foi convidado, né, a fazer parte, até porque foi feito da costa brasileira inteira, e era, enfim, complicado para a Confrei fazer
organização nacional que foi estabelecida através do relatório final da FAO como marco zero da pesca artesanal brasileira. E essa era a proposta que a Confrem tinha, né? Porque, como o Sérgio muito bem colocou, a dificuldade da estatística pesqueira nesse país, e era uma proposta da Confrem à FAO a fazer um marco zero da estatística pesqueira brasileira com a compilação de dados que já existiam, e o que os governos, né, fazem questão de varrer isso para debaixo do tapete, para que nunca se mensure o que tanto a pesca artesanal produz, quanto o quantitativo de pescadores existentes no país, sabe? Enfim, era essa uma contribuição. A outra, na verdade, assim, o Sérgio coloca muito bem essa questão de como a pesca artesanal e as comunidades tradicionais eram vistas, né? Você vê que a gente está falando aqui, mais especificamente, da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que se reuniu em Genebra, na Suíça. Veja, não foi uma reunião no botequim da esquina, né? Foi uma reunião internacional em Genebra, na Suíça, e que nos trata lá como povos tribais, entende? Então, esse real entendimento de que povos tribais são as populações e comunidades tradicionais, uma nota técnica do Ministério Público Federal, porque aí cada um tem a interpretação que quer dar, sabe? E aí esse martelo foi definitivamente batido por essa nota técnica do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, lá no QG dos homens. Então, só para que isso fique bem claro, porque a gente sempre foi minimizado mesmo, sabe? As coisas colocadas aí no chat que a Márcia colocou, é um preconceito mesmo, ou talvez seja até um medo, sabe? De nos classificar como merecemos e nos quantificar também, pelo medo de que talvez possamos reagir à altura, sabe? É um jeito de nos pisar, sabe? De nos manter embaixo, como dizia o outro, de pisar no pescoço, né? Mas como a gente é duro na queda, está acostumado com as adversidades, a gente a todo custo vai se ajudando e sobrevivendo. Era só mais essa coisa mesmo. Obrigado, Flávio. Para deixar pontuado aí. Valeu, meu velho. Tá, joia. Obrigado. E agradecer a você também, né, que nos indicou a Kátia para estar aqui com a gente e construir esse panorama tão importante aqui, né, mais uma vez. Muito importante a sua participação. Vou passar para o Frank Mar agora. Em seguida, Márcia. Boa tarde para todos. A minha pergunta vai para o senhor Sérgio Ricardo, do Bahia Viva. Porque ele falou algo interessante sobre o pajé e o cacique. E a minha pergunta é essa, porque eu estou aprendendo muito aqui na reunião. Se tem como ter uma organização comunitária num lugar onde existe divergência de opinião e divergência entre as lideranças. Porque, como o senhor Sérgio falou, que a maior força é da comunidade. Eu queria ter esse entendimento. Obrigado, Frank. De repente, a gente passa para a pergunta da Márcia, aí a gente faz uma rodada final. Pode ser, Sérgio? Né? Porque aí, de repente, pode ter mais outras perguntas e responde de uma vez só. Tá bom? Márcia, você está aí, Márcia? Estou tentando te achar aqui. Você deve estar aí com a câmera apagada, mas se você já quiser apresentar a sua pergunta. Ela falou que estava com problema de internet. Está com a câmera desligada, mas está com a... Está aqui. Talvez a gente passar para o seu Paruque, que era o quarto, e aí volta nela. E da Márcia chegar aí. Perfeito, Gabi. Vamos lá, Paruque. Seu áudio está desligado, Paruque. Desculpa. Eu estou aqui, tá, pessoal? Era minha vez? Opa! Era minha vez, Gabi? Era, só que agora a gente passou para o Paruque, aí depois do Paruque é você, Márcia. O telefone tocou, e era minha filha, eu tive que atender. Tá joia, acontece. Estamos todos ao vivo aqui mesmo, é isso aí. Aí, depois do Paruque, você já pode colocar a sua questão, tá joia? A pergunta que eu queria fazer é para o Sérgio Ricardo também, né? Porque a gente tem uma grande demanda dentro da Baía de Guanabara. E essa grande demanda, eu queria que todo mundo saísse daqui dessa reunião hoje com uma sementinha dentro do cérebro, né, na caixa,
que a demanda é uma lei específica para a Baía de Guanabara. E a pergunta para ele é que dentro de um coletivo, dentro do assim, coletivo dos pescadores, se isso é possível ou é impossível, ou, de repente, nunca a gente vai conseguir isso. Uma lei específica para a Baía de Guanabara. Obrigado, Paruca. Agora sim, Márcia. Oi, boa tarde a todos aí. Estou aí de novo, aí, estou desde Baiana. Boa tarde. Boa tarde. A colocação que eu coloquei lá no chat, mas queria fazer essa colocação assim, ao vivo mesmo. E a gente está... eu acho que isso é muita discriminação, o pescador, poxa, querer abrir uma conta e não poder botar que ele é pescador lá na conta digital. Já 3 vezes que eu tento e não consigo, aí eu fui obrigada para fazer a conta, botar que eu era agricultora, foi a profissão mais próxima que eu achei perto da pesca, né? Então, eu acho que isso é uma discriminação muito grande do governo, de todos que estão à frente das governanças, né? Contra os pescadores, né? Então, isso é uma coisa que a gente, juntos, podemos tentar mudar através dessas redes sociais, né? Que muita gente pode chegar até alguma autoridade e a gente poder resolver essa parte, né, do pescador, né? E também uma outra coisa que eu gostaria de deixar aí para os amigos da Confrei, para o Sérgio, essas pessoas que também estão sempre à frente, que podem nos ajudar, é sobre esse CIS-RGP que só vai até setembro. Quem até setembro não regularizar as carteiras vai perder, vai voltar para o zero. E a gente está com muito pescador que não consegue fazer, porque às vezes não tem internet, não tem entendimento nenhum de internet. As associações não estão... eu, pelo menos, na associação dos caranguejeiros, só temos 2 pessoas que faz esse tipo de trabalho, né? E estamos ainda com problema de defesa até março. Até março nós estamos resolvendo defesa. Tem essas carteiras, tem as provas de vida que o pescador não consegue fazer sozinho. Então, a gente deixa aqui um apelo para as secretarias de pesca de Brasília, se conseguir chegar até lá por algum meio, e eles precisam estar botando alguém ativo lá no Ministério da Agricultura para que possa estar ajudando a gente, atendendo alguns pescadores, entendeu? Porque a gente não tem condição, a prefeitura, algum órgão público que possa estar nos ajudando. Porque se chegar em setembro, o pescador não renovar a carteira dele, não fizer a carteira nova, nem a prova de vida, ele vai voltar para o zero. Se ele tiver 10 anos de carteira, ele vai voltar a ter um mês, um dia. Vai voltar a ter nada, vai voltar para o zero, porque a gente vai tirar naquele dia a carteira dele. Então, vai ser muito complicado, os pescadores nem estão tendo noção, muitas vezes, do que está acontecendo, mas o que está acontecendo é isso. A gente está aqui, sabe, muitas vezes de pé e mão atado para poder fazer isso tudo sozinhos, porque tem o povo que é da colônia, é separado, eles não se metem com outros grupos, entendeu? Tem grupos que não é associado comigo, né, com a gente aqui com a CAN, e nem é associado com a colônia. Então, esse grupo, com certeza, se ele não conseguir fazer, vai ficar de fora. Esses que estão com a gente também não está dando conta, porque está difícil, porque a gente não tem pessoas qualificadas para fazer esse tipo de trabalho diretamente com o computador, que é um sistema novo, é um sistema difícil, entendeu? Então, vai ser muito complicado se a gente não tiver uma ajuda de algum órgão público. Então, eu deixo esse apelo aqui pelo PEA, que eu sei que muitas pessoas que podem estar passando esse vídeo, essa fala minha, pode passar mesmo, pode jogar lá em Brasília, enviar para quem vocês quiserem, para ver se a gente consegue ou uma prorrogação, né, de setembro, pelo menos até 2023, ou a gente consegue essa prorrogação, ou a gente recebe uma ajuda de alguns governantes públicos, setor público de prefeitura, de estado, federal, quem quiser ajudar, porque senão os pescadores vão voltar tudo para estaca zero. Tá, pessoal? Boa tarde. Obrigado, Márcia. Trouxe bem aí algumas questões. Só lembrando, assim, que, né, acho que a Márcia está trazendo aí umas pontuações
importantes para quem realmente não tem esse domínio de tecnologia e todo acesso à informação, né? E como a gente está falando que política pública realmente é uma conquista, o PEBG até tentou, né, trazer a FIPERJ para próximo, né, de vocês, PEBG, para poder trazer as questões relacionadas ao CIS-RGP, mas eu entendo a questão que a Márcia está trazendo aqui, porque dentro da pesca artesanal tem um grupo de pessoas que tem dificuldade, sim, em função com toda a tecnologia, por não ter celular, por não ter nem acesso e conhecimento dessas plataformas que envolvem hoje o recadastramento. Então, fica aí, acho que essa questão mesmo, para a gente refletir, mesmo a gente já tendo trazido a instituição FIPERJ, né, para conversar com a gente um pouquinho sobre essa questão. Mas aí, gente, para a gente também não passar muito o horário, agora eu vou passar a bola para o Sérgio e para a Kátia, né? Acho que as perguntas foram mais para o Sérgio, para a gente finalizar aqui essa roda de conversa e dar seguimento ao nosso evento, nosso encontro de culminância. Tá certo, Sérgio? Sérgio nos ouve? Acho que está tentando tirar o áudio. Sou eu, Leandro? É você sim, Sérgio. Acho que então tá. Abriu... Então, sim. Márcia, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que os pescadores, o pescador em geral, ele era agricultor. Muito provavelmente, vocês que têm essa ancestralidade como população tradicional, a origem das famílias de vocês, relações de parentesco, tem a ver com a agricultura. Era muito comum. Isso mudou. Inclusive, isso é uma coisa, gente, que não dá para aprofundar, mas só para vocês terem noção, aqui no Rio de Janeiro, essas fábricas de processamento de sardinha, em São Paulo, né, no Sudeste, elas começam... A pesca deixa de ser essa pesca comunitária, artesanal, e passa a ser a pesca, digamos, empresarial capitalista, aproximadamente nos anos 30, 40, com as fábricas de sardinha. Isso tem até a ver com a questão das traineiras, é uma história muito bonita. Mas vejam só o que aconteceu. Depois de um tempo, e basicamente essa economia no Brasil se dava no Sudeste. No Sudeste, viu, gente? Rio e São Paulo. Olha o que aconteceu. Depois, quando essa economia da pesca ela migra para o Sul, para os estados do Sul, Santa Catarina, houve até problema, porque trouxeram o pessoal dos Açores, né, que eram pescadores, agricultores, e depois identifica-se que, mais ou menos nos anos 50, houve uma crise. Sabe por quê? Os agricultores estavam... A renda da agricultura era tão baixa, que todo mundo abandonou a agricultura e foi para a pesca. E isso influencia o Rio de Janeiro também, as condições de trabalho dos pescadores. Por quê? Ele era agricultor e pescador. Exatamente, é isso. Ele era agricultor e pescador e construía barracos de pau a pique. Então você, eu já sabia, reafirma o teu DNA ancestral como população tradicional. Então, isso começou a dar problema, porque era tanto agricultor, ex-agricultor, em Santa Catarina, que isso começou a gerar problema no mercado de trabalho do Rio de Janeiro, gente. Ali há um marco, viu, Leandro, do empobrecimento dos pescadores, que era muita mão de obra. E aí que surge a figura do atravessador, que é o comerciante. Então, vejam só, essas questões, só isso aí, gente, esse período, daria algumas lives. É interessante vocês se apropriarem desse histórico, porque vocês vão, talvez, entender história dos avós de vocês, dos bisavós, daquele tio, por que eu tenho família lá no Sul, entendeu? E esse deslocamento e tal. Então, essa migração, né? Eu estou falando que eu também sou migrante, eu sou do Rio Grande do Norte, morei no Pará, entendeu? Então, eu sei qual é a saga dos povos sem territórios. Sei muito bem o que é isso. Então,
essa é uma questão. Então, Márcia, não vejo problema você se identificar como agricultora e pescadora. Porém, você tem razão. É perverso, gente, o sistema que está sendo adotado. Eu vi a nota do Ministério, diz assim, agora é todo online. É o sistema 4.0, é o RPG 4.0. Até estava conversando com o Flávio esses dias sobre isso, né? Que precisamos contestar. Ou seja, é uma elite nesse país que vive fora da realidade, gente. Eles acham que todo mundo tem acesso a um smartphone para ir entrar naquela plataforma do governo. Entendeu? Então, realmente é uma coisa assim fora da realidade. Sobre o PARUC, sobre a lei da Baía de Guanabara. O PARUC, eu não sei se você sabe, existe um dia estadual da Baía de Guanabara, que, veja só, é o dia 18 de janeiro, que é a data daquele vazamento histórico do duto da Petrobras, da Reduc Patorguá, né? Que até hoje, grande parte do impacto que a gente sofre nos manguezais, na produtividade pesqueira, tem origem nesse vazamento. É uma questão, essa é uma das questões mais recentes para o divã, que eu acho que as petroleiras realmente têm que entrar no divã, tem que fazer uma análise. Por que no mundo todo, e o Flávio sabe disso, as petroleiras financiam a pesca para poder explorar, e por que aqui nós estamos vivendo nos territórios mais degradados, nossos ecossistemas estão tão poluídos. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que resolver. Então, PARUC, já tem. Eu não acredito que é a legislação que resolve, viu, PARUC? A meu ver, muitas vezes o movimento social entra nesse debate que a solução vem pelo campo institucional legal, é uma furada. Por quê? Porque isso demanda muito tempo. Olha, eu trabalhei, eu além de ativista e eu tenho 25 anos de administração pública, eu trabalhei na LERJ, entre os meus 12 períodos, algo em torno de 9 a 10 anos. Gente, eu falo para vocês não sabem o que é aquele ambiente, quando uma proposta do povo chega ali. Sabe? Então, assim, não me sinto representado pelo parlamento brasileiro, nem pela LERJ, nem nada. Portanto, eu acho que eu não jogaria tanto peso nisso, viu? Por quê? Porque nós temos várias leis. Nós temos a lei da segurança alimentar, que serve para o pescador. Correto, Leandro? Nós temos a lei das populações tradicionais, inclusive a legislação internacional, que o Flávio Lonto fez referência, que serve para os pescadores. Todas as leis que regem a minha vida, a da Luciana, a sua, do Leandro, também serve para o pescador, com algumas especificidades que não serão resolvidas, a meu ver, pela legislação. Então, não jogaria tanto peso numa lei de educação ambiental, lei do lixo, lei de saneamento. O Brasil é cheio de leis, e leis ambientais, e isso não resolveu a vida do povo, e nem reduziu o sacrifício dos ecossistemas. Então, eu apostaria mais num outro processo de organização em rede, coalizão, formação de coalizão. As coalizões sempre foram importantes para a conquista de direitos, e, às vezes, gente, coalizão não é com igual, é com diferente. Um pesquisador, por exemplo, ele é diferente da gente, mas ele pode ser um aliado. Uma pessoa que está dentro de um órgão público, Márcia sabe do que eu estou falando. Há pouco dia, não foi, Márcia? Nós precisamos aí, a CAM precisou de um documento da prefeitura. Nós só conseguimos por causa da articulação com um técnico. E depois de Márcia e Rafael ter ido lá 10 vezes, viu, me disseram, não, você tem que falar com o secretário. Eu falei, pode dar meu zap. Eu fiquei meia hora, 8 horas da noite, explicando no detalhe o que era. Ele falou, não, então agora eu vou assinar. Agora eu fiquei pensando, mas precisava falar comigo para entender? Será que a palavra do Rafael e da Márcia não era suficiente? Até porque eles já levaram o documento escrito. Então tem essas coisas, dessa sensibilidade das nossas elites. Para finalizar, o Frank Mar parece que é de Magé, né? Não, da Colônia. É de onde? Chequear, Colônia Z10. É o Frank aqui da. Você aí eu não consegui te reconhecer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu picotou um pouco, mas vê se eu entendi. Você fala aqui nessa questão de divergência numa organização comunitária, algo assim, não é isso? Porque eu não consegui ouvir direito. Sim, a pergunta que eu fiz foi se tem como ter uma organização comunitária no local onde existe divergência de opinião e divergência entre as lideranças. Olha, deixa eu te dar uma boa notícia. Sim,
Lembra que eu falei daquela história que a legislação que criou as colônias de pesca é lá do início do século passado, no período da Primeira Guerra, acho que é de 1923. O mundo estava na Primeira Guerra Mundial. Olha quanta coisa mudou de lá para cá. Bom, o que aconteceu? Aquele movimento que a Kátia falou, do Movimento Nacional dos Pescadores, atuou durante o processo constituinte, em 88, depois do fim da ditadura, e mais recentemente, 2000 e pouco, com as conferências de pesca, aí eu já estou falando do primeiro, segundo governo Lula, o que aconteceu? Os pescadores tiveram uma grande conquista. Sabe o que é? Foi equiparado o poder das colônias a uma associação. Hoje, uma associação de marisqueiras, em qualquer lugar do Brasil, caranguejeiras, pescadores, ele pode, por exemplo, emitir documentos. Ele pode representar o pescador num conselho de política pública. Ele pode apoiar o pescador para conseguir a aposentadoria dele, o defesa, o escambau. Eu te aconselho, eu te aconselho não, mas eu te oriento a bater um papo com o Flávio Lontro. Flávio tem uma experiência enorme nisso, vai te ajudar muito. Kátia também. Então, gente, vamos deixar claro, ninguém precisa mais das amarras das colônias. E aí vamos deixar claro, existem colônias superatuantes do Rio de Janeiro, do Brasil afora. Mas essa é uma estrutura antiga. O pescador, foi luta do pescador, foi conquista do pescador. Ele se libertou disso. Então, pode haver. Sobre a divergência, é natural. A gente dentro de casa, até com o nosso amor, às vezes a gente tem uns arranca-rabo. A divergência é natural, a divergência é da vida. É porque a gente está criado numa sociedade que tudo tem que ser consenso. Não, gente, nem sempre tem que ser consenso. O dissenso é criador. Às vezes, quando a gente tem opinião diferente, dentro da organização, da nossa família, na sala de aula, no trabalho, é dali que sai a coisa nova, que sai o entendimento, a pactuação. A pactuação não sai do igual. Se eu penso igual você, eu vou pactuar o que é contigo. A pactuação, ela sai do dissenso. Só que nós vivemos uma sociedade em que parece que tudo tem que ser uniforme, tudo igual. Não é verdade. Então, portanto, aí no GQA, por exemplo, se os pescadores não estão se sentindo representados, eles podem criar sua própria associação. Os marisqueiros, caranguejeiros e o que mais quiser. Isso vale para o GQA e vale para qualquer canto do território nacional. Isso foi uma conquista que os pescadores já tiveram. Flávio participou desse processo, Kátia, podem muito bem ajudar vocês aí nesse debate. Tá? Sérgio, a gente precisa caminhar mesmo para concluir, assim, e aí eu gostaria até também de voltar um pouco a palavra para a Kátia, né, porque a gente acabou percebendo que tem outras pessoas querendo participar, né, do debate aqui. Nós temos aqui uma programação que ainda precisa apresentar os resultados, né, assim, vocês sabem que tem todo um cronograma. Eu vou pedir, assim, vamos fazer um acordo aqui. Eu acho que até vale a pena a gente voltar a palavra para a Kátia, para que ela também dê a sua opinião, e a gente, se mais alguém, né, e aí eu vou pedir para a gente ser bem curto, porque senão a gente vai ter dificuldade, a gente vai estourar o nosso prazo hoje, que já está determinado aqui às 5 horas da tarde, até em função do compromisso que a Kátia já me apresentou, outras pessoas também. Então, podemos fazer assim? Vou voltar a bola para a Kátia, e aí a gente depois, se alguém tiver uma questão... Então, Leandro, eu estou vendo o chat. Então, algumas questões que as pessoas pontuaram no chat, que eu queria fazer alguns comentários, eu vou tentar também não muito, para você não prejudicar tanto a programação. Eu acho que a Luciana pediu para falar antes de mim. Sim, tá certo, Lu, tá ok? Tá fechado o seu áudio. Eu ia sugerir, de repente, da Lucimar e o Tiago já fazer as perguntas, que são as pessoas que ainda não fizeram uso da palavra, e aí a Kátia já amarrava, né, com as perguntas dele, de repente. Tudo bem. Chat, para depois a gente vai voltar, aí pode ser que fique ainda em aberto. O que vocês acham? Tá, ok, eu vou pedir só para o Tiago e para a Lucimar ser bastante breve, para a gente também não passar muito aqui, tá bom? E aí a Kátia finaliza com a gente. Tiago? Com você, meu amigo. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Boa tarde aí, Sérgio, Ricardo, Flávio Lontro, Kátia.
Um prazer estar ouvindo vocês falarem aí. Que aula, tá? Que panorama fantástico de conhecimento, né? Está introduzindo. Fico muito feliz de ver toda a comunidade pesqueira tendo esse empoderamento cultural, né? Sociocultural, né? Que tá. Você vê o falar das pessoas mudando. Isso está sendo muito fantástico em diversas sabedorias que ainda estão por vir para a nossa mente. Mas o que eu queria ressaltar é a produção de alimento no município do estado do Rio de Janeiro. A gente, com uma área dessa tão grande, falando de agricultura familiar, e o pescador não vende um alface, sabe? Isso já é uma alternativa que a gente pode estar resgatando historicamente, como o Sérgio mencionou várias vezes. Meu avô herdou uma sesmaria, a Sesmaria dos Alves, no Vale do Cabral, no Pouso da Cajaíba. Então, que a ligação mais próxima do Pedro Álvares Cabral não tem, né? Então, ele está falando também de história, está falando do povo que planta. Meu avô perdeu essas sesmarias por uma especulação imobiliária, grilagem de terra, tá certo? É só para estender que eu ia voltar no município, mas para falar desse entendimento, né, que acontece também na Baía de Guanabara, né, essa perda de território, né, que o cara vai pescar. Então, quando meu avô herdando esses lotes todo de terra e sempre plantando e colhendo, né, a produção da mandioca, lá o tráfego de farinha, né, aquelas casas de farinha, meu avô fazia muita farinha da terra. E como é que um cara vai herdar um negócio daquele e você vai e me inventa o IPTU, rapaz? Como é que você vai pagar léguas de terra comendo 2 tainhas por dia só? Sabe? Sobrevivendo. Então, inventaram também leis que abafaram essa turma que, Flávio, somos os herdeiros do país. O povo caiçara, ele é o herdeiro do litoral, o povo herdeiro do país. Bem dizer, se comunicou, começou o Brasil se começou pela orla, vamos dizer assim, né? Até o caipira e o caiçara têm a mesma, né? As palavras, a etimologia é muito próxima, né? O pira é peixe, né? Então a gente está muito próximo disso. E para ressaltar isso, essa demanda, a gente criar alternativa sustentável para incluir os pescadores na fazenda, incluir no capital aqui, vamos dizer assim, no Ministério da Economia, vamos botar assim. A Ilha do Governador tinha 7 fazendas, a gente mora hoje na considerada primeira colônia cooperativa de alimentos e pescado, né, do Brasil, e você vê um monte de alimento vindo de outros estados para vir aqui para a Escola Cuba aqui do município, sabe? Isso é uma ofensa muito grave com os povos tradicionais que sempre viveram dessa herança sociocultural, né? Então, está aí de repente, um desafio muito grande, já que a Bahia já foi toda aterrada, especulação imobiliária, muita coisa aí, sabe? Então, a gente tem que rever para poder fazer valer a lei, né? A senhora estava falando aí da parte da agricultura familiar da ACAM, então tem muita coisa aí para acelerar, porém, a gente tem que estar organizado, né? A comunidade toda organizada, se qualificando, né? E assim, bola para frente. É difícil, mas a gente vai conseguir. Tá? É só o começo. Quando tem organização, vai ter divergência, muita. E é daí que é o ponto de start. Enquanto não se unir as igrejas, os centros, né? Todas as religiões, o Rio de Janeiro é muito grande, é muito diverso também. Cada lugar é um problema. Cada um tem uns interesses. Então, quando a gente resgata a história, eu acredito que a gente vai avançar mais, né? Mas é só o começo. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje aí, tá, Péia? Um abraço, PBG. Agradece a participação. A gente agradece muito a sua participação, Thiago. Muito bom ter você com a gente aqui, né? E passando a bola agora para a Lucimar, que já está aí, já ligando a câmera. Oi, pessoal, boa tarde. Eu queria só acrescentar que nós estamos em parceria com a FERJ e hoje, por exemplo, a menina da FERJ me ligou avisando que está suspenso o site do RGP, dos pescadores, para março ou abril só, talvez, que vão reabrir, então não sabe-se ainda. Então, até lá a gente não consegue fazer um documento do pescador, né?
não sabemos como é que vai ser. E na quinta-feira eles vão estar dando um pulinho nessa sessão para a gente estar tentando conversar e explicando a alguns pescadores sobre isso. Os pescadores estão cobrando, né? Então a gente precisa dar uma satisfação para eles e nós estamos em parceria direta com o pessoal da FIPERJ. Só isso. Obrigado, Lucimar. Depois você atualiza a gente também o que foi colocado, se quiser, né, mais para frente compartilhar com os colegas, né, o que foi decidido, tá joia? E aí agora eu volto a palavra para a Kátia. Obrigado, Kátia, por você ficar com a gente até agora, tá? Desculpa. Nada, tá. Gostei bastante. Eu acho que acaba também trazendo para a gente muitas inquietações, de não ter tudo pronto e de poder ouvir para poder pensar, repensar também, né? Então, eu queria fazer uma sugestão primeira, que é dos pescadores presentes, querida Márcia e da CAN, e o resto do pessoal da CAN, os outros pescadores e pescadoras, pudessem depois talvez fazer um contato com o Flávio, que não vai ter espaço aqui nesse momento, porque a Confrem está trazendo, fazendo várias lives com a responsável pelo Registro Geral de Pesca no Mapa, que é a Nathalie, que é uma pessoa que já trabalhava numa parceria com a Confrem, que ela era de uma organização da Helry, e aí a Confrem tem feito vários momentos de discussões dessas estratégias aí, que eu acho que se junta a Lucimar, que falou ainda agora há pouco, e aí poder, eu acho que fazer essa, né, a equipe aí do PABG fazer essa costura para talvez ter um momento só com o pessoal do Rio. E aí tanto as organizações quanto os pescadores lá nas suas comunidades poderem participar, assim como a gente está aqui hoje, até pode pensar PABG e Confrem organizar esse momento. Eu vi que o Flávio tinha colocado aqui que ele queria falar, mas eu acho que talvez um momento específico para tratar do CISRGP, pela importância que ele tem para os pescadores e pescadoras, as marisqueiras, catadores, eu acho que valeria a pena uma sugestão de que a gente fizesse um momento só para isso, que vocês poderiam organizar, ou a gente se coloca também para organizar juntos, tá? Algumas coisas que eu vou considerar, eu acho que a primeira coisa, talvez, esse entendimento do que a gente sempre pensa do que é o nosso território, e aí eu sempre costumo conversar essa coisa de que não é o lugar que a gente mora, não é o lugar que moram as pessoas, ele é para além do lugar, é também o lugar que mora, mas é também o lugar que as pessoas pescam, que celebra as suas várias religiões, que se diverte, que estuda. Então, a comunidade, esse território, ele é muito além do espaço onde eu moro, né? Ele é muito além do espaço onde eu pesco. Ele é permeado por várias relações. Aí eu vou para a pergunta do Flankmar, que não foi para mim. Flankmar e Thiago, prazer. Porque a divergência de opinião e essa coisa dos pontos que não se ligam entre as lideranças, né? Se as lideranças, eu não diria que são umas contra as outras, mas elas não conseguem se entender, ela é parte de um processo, né? Mas eu diria que eu não tenho resposta. Eu diria, principalmente para o Flankmar que perguntou, e que eu acho que perguntou porque se preocupa e quer melhorar essa relação, eu acho que a gente tem que construir essa resposta juntos. Construir essa resposta juntas. Não é alguém de fora da comunidade que vai trazer a resposta. Essa resposta precisa ser construída por quem tem divergências internas nas comunidades. Não existe essa possibilidade de divergência ter divergência. Ela não existe, pelo menos eu não consigo perceber ela. Então, eu acho que todos nós temos algum momento que temos divergência. Eu volto para aquela coisa que a gente conversou anteriormente. O que é mais importante? O que nós queremos quando a gente se junta numa comunidade, quando a gente se organiza? O que a gente quer? É valorizar divergências? É valorizar o que a gente pensa diferente? Ou a gente quer, de fato, enfrentar os conflitos que a gente vive e melhorar a vida? E poder produzir melhor, e poder ter melhor renda, poder ter acesso a bens, que é um direito de todos nós, de todas nós, de todos nós, ter nesse país. O que é, de fato, que tem maior peso? Então, enquanto não se colocar na balança, e aí é para as comunidades mesmo, as divergências vão ser mais importantes, elas vão pesar mais, eu não concordo, eu não gosto do olho, da cor, eu falei mal,
alguém pegou R$1, já vira ladrão, e isso não é uma coisa particular das comunidades do Rio de Janeiro, isso é uma coisa particular da vida, do dia a dia, isso é muito presente nas comunidades e no dia a dia, na vida, no trabalho, né? Mas, para mim, encontrar esse formato de como superar isso, ele não vem de fora, ele vem de dentro das comunidades. Eu acho que as organizações podem fazer é contribuir para que essa discussão aflore e que ela tenha o formato que tenha que ter. Pode ser que não, uma só organização numa comunidade não dê conta da divergência. Tem que ter outra, né? E aí isso também não é nada de ruim, ter que ter outra organização. Mas tem que pesar, será que nós temos gente, tempo e condições de ter mais uma organização na comunidade só porque a gente tem divergências entre a gente? É isso mesmo, a gente vai ter pernas para dar conta, porque do outro lado você tem um Estado totalmente omisso, você tem um Estado perverso, muito perverso, nesse momento político do nosso país, de uma perversidade incrível com o direito dos pescadores e das comunidades tradicionais. Cada dia que se passa, a cada momento você tem perda de direitos, então você tem que pensar sobre isso. O enfrentamento, ele é real, ele tem que ser diário, você tem, além desse enfrentamento e toda a conquista de políticas públicas para serem implementada, você tem o teu dia a dia, você precisa produzir, você precisa se livrar do que aqui a gente chama de atravessador, em outros lugares, é a pessoa que passa, e alguns aqui mais para a Amazônia, a gente tem atravessador que é da comunidade, mas tem gente que vem de fora só buscar o peixe, só buscar o caranguejo, só buscar o camarão. Então, tem essa complexidade, e do outro lado você tem, no caso da Baía de Guanabara, um ambiente totalmente sendo destruído todo dia, com vários interesses, com vários horários diferenciados. Então, isso tem que estar numa balança. O que a gente quer enfrentar de fato e com quem a gente conta para enfrentar? Conta com as organizações sociais, com os movimentos, com pesquisadores, com vários entes da sociedade que querem contribuir, mas eles não têm a resposta tem que vir da comunidade. A comunidade tem que pensar em construir essas respostas. Não pode ser eu, Kátia, que vou responder isso, porque eu também não tenho, não quero ter. Não tenho essa ambição de ter resposta de tudo e nem tenho isso como uma forma, né? Eu acho que a gente precisa pensar em como juntos a gente pode construir nessas respostas. Acho que a ABG é também esse espaço, né? O projeto de educação ambiental que pode contribuir com essa busca de como a gente enfrenta tudo isso, porque tem divergências tão graves que às vezes realmente não tem como caminhar juntas, e pronto, vai ter que caminhar separado. Mas em algum momento, as lutas vão ter que ser focadas com o mesmo objetivo, porque a gente está buscando as mesmas coisas, a gente está buscando que essas comunidades, elas possam viver com dignidade, tenham uma vida equilibrada, tenham acesso a bens, tenham uma natureza equilibrada, tenham um uso sustentável dos recursos, que consigam viver da sua pesca, né? Então, assim, que consigam viver do que realmente produzem, que sejam valorizados. Então, parece-me que a gente quer as mesmas coisas, e isso eu sempre acho que é mais importante do que o que nos separa, do que o que nos tem distanciado um do outro. A outra coisa que eu acho foi o Delcio querido, prazer eu estar falando contigo pelo WhatsApp, não sabia que tu estavas aqui, agora eu olhei que você está aqui. Então, o Delcio, eu acho que tem mais alguém junto com ele, que perguntou o que uma comunidade pesqueira ganha sendo organizada. Disso eu queria muito falar, porque eu acho que esse é o meu olhar um pouco de quem acompanha. E aí eu queria trazer uma coisa, eu acabei de falar coisas no telefone, por isso que eu estava de forma mal educada falando no telefone também, que é uma cooperativa de pescadores. Eu vou usar esse exemplo porque a gente está trabalhando no projeto Maré Leste com algumas experiências produtivas. A cooperativa de pescadores é uma cooperativa nascida de uma união de pescadores no município que é Foz do Rio Gurupi, já indo para, depois de lá já é o Pará, ela fica em frente ao Pará,
Então, é uma área com manguezais muito preservados, mas que os pescadores também tinham muito pescado amarela, que é muito valorizado no Maranhão, o peixe mais caro no Maranhão, e eles tinham muita gente vindo de outros territórios para comprar o peixe. E eles chegavam pescada amarela, pescada agó, que eu nunca lembro como chama no Rio, né? E elas tinham pesca de curral, e quando dava muito, eles tinham um valor de peixe a 30 centavos o quilo. Isso há 10 anos atrás, quando a gente comprava em São Luís a R$ 2,50, eles vendiam na comunidade a 30 centavos. E aí eles tinham estrutura de concorrência muito grande de pessoas que compravam dos pescadores e vendiam ali mesmo no porto por R$2 e compravam deles a 30 centavos. E eles resolveram se juntar e se organizar. E para não compridar a conversa, hoje essa cooperativa, ela tem um caminhão comprado com recurso próprio dos extrativistas, dos pescadores. Eles estão construindo uma pousada comunitária, que eles também vão gerar renda para essas famílias. Eles têm essa cooperativa que surgiu dessa união de pescadores. Eles conseguiram influenciar no preço do peixe na comunidade, em toda a região. Hoje, o peixe, logo assim que a cooperativa surgiu, há 12 anos atrás, teve 200% de aumento no preço do pescado. Eles deixaram de vender para o atravessador, mas eles ainda vendem para o atravessador, ainda tem esse problema. Mas hoje eles têm caminhões frigoríficos que deixam em São Luís. Ah, todo mundo pode ter esse caminho? Não. Talvez nem todo mundo queira esse caminho. Isso é tranquilo também. Cada um tem que encontrar o que é importante para melhorar a sua vida. E isso os pescadores, as pescadoras, as marisqueiras sabem melhor que nós, que somos técnicos. Mas é importante entender que essa organização, que ótima pergunta do Delcio, ela trouxe toda uma mudança para a produção no município de Carutapera, no Maranhão. E hoje essa cooperativa é meio que uma referência de cooperativa de pescadores, tanto para pessoas, organizações que querem apoiar, como para pesquisadores, como no projeto Capturas Ocultas, feito junto com a FAO. Essa cooperativa foi o único território no Brasil que tinha uma série organizada pela própria comunidade de dados de estatística pesqueira organizada pelos próprios pescadores e pescadoras em cadernetinhas. Eles foram lá guardando as cadernetas dos caderninhos. Então, para a gente entender que a importância da organização social, porque a gente quer alcançar, mas a gente tem que entender o que a gente quer alcançar, o que é os nossos sonhos, o que vai motivar as nossas esperanças. E aí, isso eu acho que a pessoal da comunidade é craque em saber quais são os sonhos. E aqui o coordenador geral da Confrem está aqui nesse momento, mas eu, em nome da Confrem, quero colocar super à disposição para a gente construir essas várias possibilidades juntas. E o projeto Maré Leste vai fazer um processo de formação e organização social. Eu queria colocar à disposição algumas vagas para o pessoal que está com você no PABG, e aí a gente pode depois costurar um pouco como é que isso vai se dar. A gente vai, quando tiver as datas, tudinho, a gente vai falando. E tem essa coisa da live também do CISRGP, que eu acho que a gente pode fazer juntos. E, gente, é uma construção, né? Não tem ninguém sabendo tudo, e a gente pode saber muito quando a gente está junto, quando a gente precisa um do outro, e quando a gente quer discutir essas questões e quer se colocar à disposição e quer contribuir. Respostas prontas e acabadas não é bom. Nós não temos. A situação que a gente vive hoje demonstrou isso claramente. A gente tem que repactuar todos os pactos possíveis que a gente fez, os pactos sociais, a gente tem que reaprender muita coisa, mas a gente sabe também muita coisa e a gente pode usar essa experiência que a gente tem, e as comunidades têm muito disso, né? História de vida, história de luta, de enfrentamento, de conflitos, e de vitórias e de conquistas que precisam ser valorizadas. Muitíssimo obrigada, gente. Nós é que agradecemos, Kátia. Como é bom te ouvir, como é bom você e o Sérgio, muito bom essa maneira como a gente observa que não existem respostas prontas. Eu acho que o PEA-BG também não tem respostas prontas.
a gente fica nesse esforço de tentar contribuir também, né, dentro dessa perspectiva, e fica muito feliz assim, com a roda de conversa de hoje, porque eu acho que ela foi muito produtiva, deixou muita gente refletindo, né, sobre todo esse processo que envolve as formas de organização comunitária, os conflitos, as divergências, mas eu acho que Sérgio e Kátia conseguiram apresentar panoramas para a gente aqui muito importantes, né, que envolvem essa perspectiva. Algumas questões já foram até trazidas inicialmente, tá, Kátia? A gente trouxe, com o apoio da Márcia, da Marlúcia, do Flávio, o pessoal do MAPA para falar sobre o CIS-RGP. Então, houve uma primeira rodada já para falar sobre o cadastro. Legal. A gente teve alguns imprevistos, mas no final a atividade até aconteceu. Mas acho que vale a pena a gente ir reforçando isso, sim, né? Até porque é um tema que tem sido apresentado como um desafio aí, né, para a comunidade, e a gente agradece essa disponibilidade de algumas vagas, e a gente vai vir a conversar mais à frente, e aí a gente retransmite essa informação para a comissão regional, para a comissão comunitária, para as lideranças como um todo. E aí, gente, assim, agradeço a todos, né, sobretudo Sérgio e Kátia, por essa grande aula que foi dada aqui hoje, a participação também do Tiago, a participação do Valnei, a participação do Paruker, do Flávio Lontro, de toda a equipe e de todas as lideranças aqui, no sentido de contribuir para essa roda de conversa. E aí agora eu vou passar a bola para a Kiss, porque a gente vai dar continuidade, então, à nossa programação do encontro de culminância, né? A gente fez uma roda de conversa que estava prevista mais ou menos aí de 1h20 e ela acabou durando 2h10. Mas, claro, né? Sempre com muita riqueza e muita produção, muito conhecimento, né? Aí, antes de passar para a Cris, só queria ver se o Sérgio e a Kátia querem fazer a última fala para a gente só dar continuidade aqui ao evento. Eu só quero agradecer. Eu acho que é importante vocês continuarem agradecer muito e dizer que depois a gente um pouco estabelece com vocês algumas outras possibilidades. E aí, a hora que a gente tiver agradecer a equipe do PVG, agradecer aos pescadores que participam, a coordenação regional, as várias instituições que eu vi aqui que estão aí também juntos. E a hora que a gente tiver o calendário desse processo formativo, a gente também passa para vocês. Obrigado, Kátia. Sérgio? Eu também quero agradecer, saudar a Kátia. A Kátia está vindo para o Rio nos próximos dias, a gente vai matar um pouco de saudade. E dizer, gente, vamos nos cuidar. São tempos bem complexos, como a Kátia trouxe. Né? A gente nunca viveu, por exemplo, um cenário de uma pandemia global. E é verdade. Há cerca de 50 anos, os ecologistas, cientistas, os Shiramon, que são os antigos, estão anunciando que essa nossa sociedade do consumo terá problemas. E parece que os problemas estão batendo na porta. Portanto, temos que não só nos reinventar, nós temos que também reinventar uma outra economia, um outro modelo econômico. Esse nos trouxe até aqui e me parece que aqui ninguém está tão feliz com ele, né, Leandro? Então, vamos que vamos, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado. É uma satisfação reencontrá-los, tá? Nós que agradecemos, Sérgio. Agradecer a equipe do PBG todo. Tá, Luciana, todo mundo aí, estamos juntos. É isso aí. Muito obrigado aos dois. Foi muito produtivo esse debate. Agora eu volto, então, para a Cris, para a gente dar continuidade. Obrigado, gente, pela paciência, né, assim, por toda a produção que foi aqui construída. A gente vai ter continuidade na próxima fase, né? A gente vai partir agora para um outro momento. E aí, agora é contigo, Cris.